E aí galera, como é que vocês estão? Estou aqui hoje para passar algumas dicas para você que vai fazer o Enem esse ano, né, o Enem 2024, está perdido, não sabe nem por onde começar, como estudar, o que fazer. Então eu vou te dar um passo a passo completo, né, um cronograma de estudo, digamos assim, para você estudar durante todo esse processo, né, durante esse ano, para o Enem 2024, tá certo? Então fica tranquilo que nesse vídeo eu vou te passar tudo de importante, certo? Para você anotar mesmo no papel e já ter consciência e saber de fato, né, algumas estratégias, dicas mesmo, que se você aplicar, você pode otimizar muito mais seu tempo e estudar de forma mais estratégica também, porque isso é muito importante, ainda mais se você pretende fazer o Enem, né, como eu sempre digo, não basta só você ter o conhecimento, a parte teórica ali, né, bem trabalhada, né, bem fundamentada, né, na base, digamos assim, mas também aplicar estratégias de estudo, técnicas de estudo, enquanto estiver resolvendo as questões, fazendo simulados. Então vamos lá. Primeira coisa, gente, independente, né, do perfil, entre aspas, de estudante que você seja, né, se você está no terceiro ano do ensino médio, se você ainda é treineiro, se você já está estudando para o vestibular, se você já se formou, né, no terceiro ano do ensino médio, mas já está fazendo cursinho, né, está estudando por conta própria, está fazendo cursinho online ou presencial, enfim, né, independente, eu acho que é muito importante você, primeiro, antes de tudo, independente do curso, você estudar redação, certo? Eu quis colocar logo redação aqui no início do vídeo, porque é um assunto muito importante, né? E como eu já falei, independente de qualquer curso que você deseja seguir, que você deseja atuar, né, no mercado de trabalho, por exemplo, é muito importante porque a redação, gente, é uma forma de você tirar 1000, né? Então, é uma forma de você aumentar ainda mais a sua média, a sua pontuação no dia do exame, né, no dia do Enem. Então, como é que a gente vai estudar a redação? Primeira coisa, antes de tudo, entender a parte teórica. Mas não é para você ficar preso na parte teórica. Já falei várias vezes aqui também no canal sobre isso. Por quê? Porque a parte teórica é importante, mas não é a única que você tem que focar. Primeiro, vai estudar a parte teórica, vai entender as competências, né? Competência 1, 2, 3, 4 e 5 do Enem, né? Como, o que cada uma cobra, o que você tem que estudar para atingir a pontuação máxima, né? Porque cada competência vale 200 pontos e no total 1000, né? Que é a nota máxima do exame, né, em redação. Então, quando você primeiro compreende, né, toda a tipologia textual, dissertativa, argumentativa, como é o modelo, né, o formato, né, a estrutura da redação nota 1000. Então, isso é muito importante nessa fase inicial, nessa parte teórica, para você compreender mesmo o assunto e compreender de fato como é a estrutura e o modelo dissertativo, argumentativo, né? Também tendo consciência e relacionando com essa questão das competências, porque quando você faz a redação e já tem consciência do que é cobrado em cada competência e, além disso, da questão da estrutura mesmo, de um modo geral, isso é muito importante e isso é muito bom. Seria uma estratégia da sua parte entender isso para fazer a redação, porque às vezes muita gente faz a redação de forma aleatória, perdida, não sabe nem o que está fazendo, né, como está escrevendo e estruturando também. Então, quando você já tem consciência da competência e da estrutura dissertativa e argumentativa, isso é muito melhor, né? É um bônus. Então, eu diria que, primeiro, foca nessa parte teórica, certo? Estuda por videoaula. Aqui no canal também tem vários vídeos onde eu explico detalhe por detalhe, né, cada competência, a estrutura também, como seguir. Eu tenho até um modelo pronto, caso você queira dar uma olhada depois também. Não só aqui no canal, mas também no meu Instagram. E se você não me segue por lá, dá uma olhada depois, que eu indico e recomendo bastante, porque é muito bom mesmo, otimiza tempo, é uma ótima forma de estudo, então é um trabalho a menos, é um problema a menos para você durante o seu processo de produção textual, né, enquanto você estiver estudando para a redação, certo? Bom, depois dessa parte teórica, o que a gente vai fazer? A gente vai para a parte prática. E como é que funciona a parte prática? É treino. É fazer redação, gente. Você tem que fazer por semana, no mínimo, umas 2 redações. Tá, uma redação até vai, mas se você puder fazer mais de uma, já seria muito legal, porque você vai otimizar tempo, você vai treinar cada vez mais e você vai entender de fato como é que funciona a redação, toda a tipologia textual, né, como é que funciona a introdução, o D1, o D2, a conclusão. Então, quanto mais você treina, mais você vai ganhando esse conhecimento e ganhando domínio, né, de fato, na escrita, ganhando confiança também na argumentação, e isso tudo é muito bom a longo prazo. No início, você pode sentir um pouco de dificuldade, se você está começando a partir de agora, né, do zero, mas com o tempo você vai se acostumando e vai compreendendo melhor dessa forma, dando um passo de cada vez. Além disso, gente, eu estou dando mentoria de redação pelo WhatsApp, então se você quiser, me ajuda. Se você quiser que eu te guie, que eu te dê toda essa orientação, que eu corrija essas redações também, é só falar comigo pelo link que está aqui embaixo na descrição, tá certo? E aí eu te explico como é que funciona
a mentoria nesse ano de 2024. Então, redação é basicamente isso. A parte teórica, né, tendo essa consciência dos fundamentos, de como estruturar, de como organizar, a base mesmo, e a parte prática, essa mescla com a parte teórica e a parte prática, né? Na parte prática, são os treinos, quando você envia a redação e recebe ela corrigida, vê onde errou para poder melhorar e usa, junto com isso, o modelo pronto, né? Como eu disse aqui no vídeo, porque é uma forma de você otimizar tempo. O modelo já está pronto, então você evita erros ortográficos e você melhora muito mais na escrita, na argumentação e no domínio da escrita, certo? Então é basicamente isso na parte da redação. Bom, vamos lá. Vamos agora para a parte das áreas do conhecimento, né? A gente tem linguagens, humanas, natureza e matemática. No primeiro dia, que nós temos linguagens e humanas, o que eu recomendo? Não é para você buscar uma única forma de estudo para todas as áreas do conhecimento, porque cada área do conhecimento demanda um estudo e uma atenção mais específica e particular. Cada uma tem que ser estudada de uma forma separada e diferente, certo? Como assim? Vamos lá. Linguagens. Linguagens é interpretação de texto. Interpretação de texto a gente aprende na prática, certo? Claro que tem a parte teórica que você pode aprofundar melhor isso depois e tudo, mas você entende de fato mesmo, gente, na parte prática, resolvendo questão. Então, como é que você vai estudar linguagens? E foi assim que eu fiz também. Eu tinha muita dificuldade, gente, em linguagens, não sabia interpretar, ficava sempre na dúvida de 2, 3 alternativas e às vezes não, quase sempre eu marcava a alternativa errada, porque eu ficava muito na dúvida. Então eu não tinha confiança, eu não ficava ali, sabe, desestabilizado e não conseguia. E às vezes, por mais que eu tivesse entendido o texto, eu ficava muito confuso com aquelas alternativas. Então, para eu ganhar esse domínio e essa confiança também e entender como interpretar um texto, como resolver questões de linguagens, né, e encontrar, consequentemente, a resposta correta, a alternativa correta, o que me ajudou muito foi fazer simulado. Então eu começava aos poucos. Eu não fui tentando mudar da água para o vinho assim, do dia para a noite. Então eu sabia que teria que ser aos poucos, né, com constância na minha rotina ali, aplicando doses diárias, digamos assim, de questões, e aí com o tempo eu fui aumentando essa quantidade de questões para resolver na semana e no mês. Porque eu sabia que no início, se eu pegasse 30 questões para resolver de linguagens, eu já ia ficar frustrado, porque provavelmente eu ia acertar só 5 de 30 e já ia querer desistir e não ia querer resolver mais nenhuma outra questão de linguagens. Então, o que eu fiz? Começava aos poucos. Começava, por exemplo, com 5 questões por dia. Então, eu resolvia só 5 questões por dia de linguagens. E aí eu ia resolvendo, ia vendo o que eu tinha errado, quais questões que eu tinha acertado. E aí, com o tempo, eu mudei a mentalidade que eu tinha em relação a linguagens. Às vezes eu via muito isso, eu via muito linguagens como um peso, um fardo, né, como algo chato. E aí com o tempo eu fui vendo como um jogo, né, entre aspas, porque eu falava, bom, hoje eu tenho que acertar, eu tenho 5 questões para resolver de linguagens e minha meta é acertar as 5. Então eu resolvi a questão muito atento, porque eu queria acertar aquelas questões. Era como se fosse um jogo mesmo, né, uma brincadeira ali. E, consequentemente, eu estava aprendendo e estava ganhando mais confiança e estava estudando também, de fato, linguagens, né? Como resolver questões de linguagens e também toda essa questão da interpretação de texto. Então, com o tempo, né, quando eu me lembro que no início eu acertava 2 de 5 questões, depois eu fui para 3 de 5, depois 4 para 5. E chegou um momento que eu acertava todas as 5 questões. E aí eu pensei, bom, agora é hora de eu aumentar essa quantidade. Então vamos para 10 questões. Então eu fazia em torno de 10 questões por dia, ou então 10 questões umas 3 vezes na semana, né, mesclando com as outras áreas de conhecimento também. Então eu ia fazendo isso, ia ganhando mais confiança, e aí depois de um certo momento, eu pegava as 45 questões de linguagens e resolvia tranquilamente em um curto intervalo de tempo, porque antes eu demorava muito, né, justamente por conta dessa dificuldade que eu tinha em resolver questões de linguagens, em interpretar texto. Então eu li o texto, depois eu relia de novo, depois eu relia de novo, então eu perdia muito tempo. E aí quando eu comecei do início, né, da base, porque esse que é o X da questão. Quando você começa do zero mesmo, quando você vai aos poucos, a longo prazo você vê que isso é muito, muito, muito benéfico para você e para os seus estudos, para todo o seu rendimento. E foi assim que eu estudei linguagens, certo? Isso me ajudou muito porque eu fui mantendo a rotina, né, a disciplina, o foco, a constância nisso, em resolver poucas questões no início, depois eu fui aumentando, e aí em um certo momento eu já estava conseguindo interpretar as questões de texto, resolver as questões de linguagem, né, e juntamente com isso otimizar o tempo, fez reduzir esse intervalo de tempo em que eu fazia mesmo as questões, né, que eu resolvia as questões. Bom, falei de redação, falei de linguagens. Em humanas, não, vamos falar de matemática, certo? Porque matemática é bem semelhante também com linguagens. Eu acho que não tem nem muito o que eu pontuar aqui, além do que eu já falei de linguagens, porque é bem semelhante, é treino, é prática e tem que começar do zero.
Às vezes, minha dificuldade em matemática era, por exemplo, em dividir números quebrados, né, quando tem vírgula e tudo, decimais, e eu perdia muito tempo. Não é que eu não sabia, mas é porque eu perdia muito tempo. Eu tinha medo de errar, então eu ia de forma bem lenta, né? E isso me atrapalhava nas outras questões, porque como a gente sabe, não é nem, não só são, não, a gente não só tem uma questão para responder, são 90 questões. Então, se eu perdia muito tempo naquela questão, as outras iam ser afetadas também, porque eu teria pouco tempo para responder elas. E às vezes eu não tinha tempo, então eu tinha que chutar no gabarito, ou então eu fazia de forma aleatória, errava um outro cálculo, um cálculo que eu saberia responder, mas que por conta do tempo e da pressão de tudo aquilo que me desestabilizou, né, mentalmente, emocionalmente, isso acabava contribuindo, né, de fato, para que eu errasse também outra questão. Então meu rendimento caía. E justamente o que me ajudou foi isso. Foi começar do início, foi melhorar e trabalhar essas pequenas falhas que eu tinha em resolver contas básicas, né? Porque a partir disso, quando eu pegava uma questão maior, eu já tinha toda a estratégia, já tinha todo aquele macete para poder aplicar e responder essas questões de forma mais rápida e também estratégica, né? Então, começar da base, assim como linguagens, e também treinar, fazer várias questões, começar aos poucos e depois aumentando essa quantidade, bem semelhante mesmo com linguagens. E seria basicamente isso. Linguagens e matemática. Claro também que tem uma leve diferença também, porque em linguagens eu acho que não tem muito essa parte teórica em comparação com matemática, né? Porque em matemática você também tem que saber, por exemplo, algumas fórmulas, como resolver as questões. Mas de um modo geral é isso. Eu acho que deu para você entender, né? Claro, dê uma atenção na parte teórica, estude, veja como é que é o fundamento, os princípios daquele assunto, né? Mas não se prenda a isso. Vai para a parte prática, vai treinar, faz simulados. Que isso é o que realmente define e o que é mais importante durante todo esse processo e o que você tem que priorizar, tá bom? É basicamente isso. Falando agora de humanas. Humanas, gente, parte teórica pura. Então você tem que saber aquele assunto. Você tem que entender a história, o contexto, o por trás, porque se você não souber, você não consegue responder as questões de humanas. Então essa seria uma diferença para a questão de linguagens e para a questão de matemática também. Mais de linguagem do que de matemática. Mas o que eu indico é você ver as videoaulas e estudar mesmo, de um modo geral, tudo que aconteceu, por exemplo, na história geral, na história do Brasil. E não precisa também se atentar a tudo, porque é muita coisa que aconteceu, né? Foram muitas coisas que aconteceram, mas se atenta, né? E faz flashcards e anotações, faça apontamentos de coisas importantes e que você sabe que cai todo ano. Que assim, é de lei, você sabe que vai cair. Então, quando você prioriza isso e você foca nessas partes mais importantes, você está estudando de forma mais estratégica e você está entendendo como aquele assunto é cobrado na prática, quando você resolve também as questões nos simulados e nas provas que você está, por exemplo, fazendo na escola, caso você ainda esteja, certo? Então, seria uma ótima dica para você estudar humanas, tranquilo? E em natureza também é bem semelhante com humanas. O que eu indico para você é ter um cronograma de estudo, não só para humanos, não só para natureza, mas também para as outras áreas, né? Mas é a partir desse cronograma que você vai estudar. Então você vai estudar semanalmente ali, vendo videoaula, estudando, e assim que você vê a videoaula, eu indico, né, eu recomendo que você faça pelo menos umas 5 questões daquele assunto que você estudou, porque só assim você vai conseguir absorver aquele assunto e entender como ele é cobrado na prática. Porque se você fica preso só no estudo passivo, só vendo videoaula, lendo livro, você vai ter uma falha e uma dificuldade nisso, porque você precisa também ir para a parte prática, você precisa entender como aquele assunto é cobrado, de fato. Então seria essa mescla de assunto, de parte teórica com parte prática, tanto em natureza, né, com biologia, física e química, como também em humanas, né, com história geral, história do Brasil, geografia, filosofia e sociologia. Mas no mais é isso. Eu acho que, de um modo geral, o que eu queria mesmo frisar e destacar aqui no canal, nesse vídeo, é para você focar muito nesse ano em fazer simulado, porque é muito importante. Você precisa fazer simulado, principalmente se você está começando do zero. Não estou falando que é para você já começar a fazer simulado a partir de agora, até porque se você está começando do zero e não tem conhecimento de nada, não tem uma boa base, né, de alguns assuntos, é importante que nesse início, aproveite que já que você tem 10 meses ainda, né, até o Enem, começa estudando a parte teórica, vê videoaula, faça essas anotações, veja o que mais cai com mais frequência, né? Crie seu cronograma de estudo e a partir disso, depois de uns 2 meses de estudo teórico, vai e foca mesmo na parte prática, em fazer simulado, em resolver questões no estudo ativo, né? Fazendo flashcards, resumos, mapas mentais, para poder refrescar e relembrar aquele assunto durante o seu processo de estudo, tá bom?
Mas é isso. Lembrando, em redação, caso você queira a minha mentoria, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição e aí eu posso te ajudar em redação. Caso você tenha caído de paraquedas aqui no canal, não deixe de se inscrever, de curtir, de compartilhar o vídeo com os amigos, porque isso me ajuda bastante. E tá saindo vídeo novo toda semana aqui no canal, tá certo? Então esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. E mais uma vez, obrigado de verdade por estarem aqui comigo. Até o próximo vídeo.